Deus nesta hora, no seu lar, o seu lar esta noite, e como sempre é um lugar de adoração, um altar de adoração a Deus. Não podemos estar na nossa sede, nas congregações, mas Deus está conosco. Breve estaremos de volta naquelas festas bonitas na nossa sede, para a glória do nome do Senhor. Vamos falar com Deus. Querido e eterno Deus, Pai santo e maravilhoso, Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te adoramos, meu Senhor. Nós nos curvamos diante da tua santidade, diante da tua majestade divina, para prestar um culto de adoração, Senhor. A maneira que nós temos, meu Pai, para ser grato a ti, meu Senhor, é cultuando, é louvando, é exaltando e magnificando o teu nome, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Éramos perdidos e o Senhor nos achou. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas o Senhor estendeu as suas mãos poderosas, aleluia, e nos deu a vida, meu Pai. Tem nos sustentado em tuas mãos santas. Pai querido, fez de nós, Senhor, povo teu e ovelha do teu pasto, e colocou em nossos lábios um novo cântico, o cântico da vitória. Senhor, nesta noite, aleluia, todos que estão já ligados contigo, Senhor, nos seus lares para cultuar, meu Pai, as famílias que estão reunidas, Senhor, que as tuas mãos poderosas alcance cada pessoa, ó Pai, tudo que vai ser feito é para a glória do teu nome. Senhor, venha salvar, venha libertar, venha curar, venha operar maravilhas, Senhor, restaurar a vida, restituir, meu Pai, ó Deus de poder, tu és o Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Seja com teu povo nesta noite, meu Pai. Eu tenho certeza que muita gente, meu Senhor, aleluia, não só em Ribeira do Pombal, mas também na Bahia, no Brasil, já está, Senhor, ligado contigo nesta hora. Pai, seja conosco, venha falar conosco nesta noite, manifeste a tua glória, o teu poder, a tua presença, Pai querido, para fortalecer o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Podem sentar, você que já está no seu lar. Nessa noite, cumprimento a todos na paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, porque a Ele é atribuído todo louvor, toda honra e toda glória. E estamos aqui na residência do nosso irmão Cássio e da nossa irmã Tamires, e eu quero dizer para vocês nessa noite que a palavra de Deus, lá no livro de 1 Reis, nos mostra que Davi, ele sentiu a necessidade de trazer a arca de Deus para Jerusalém, e a Bíblia conta que ele preparou cerca de 30.000 homens para ali juntos conduzir a arca de Deus, para trazer para próximo dele. Só que a maneira como eles organizaram para transportar essa arca foi uma maneira despreparada. A arca era para ser trazida por homens consagrados ao Senhor, e eles trouxeram em um carro de boi todo adornado, todo novo. E a Bíblia conta que no meio do caminho o carro começou a pender, e o homem por nome Uzá, que era um homem de Deus, foi tentar consertar aquele erro que estava acontecendo. E naquele momento, ao tocar na arca, ele foi totalmente destruído pelo fogo de Deus, porque a arca era um objeto que não podia ser movido nem tocado assim de qualquer maneira. E Davi sentiu um temor no seu coração de trazer a arca até Jerusalém. E ali Davi ficou desesperado. Foi aonde um homem por nome Uzá se prontificou para que a arca de Deus fosse guardada na casa dele até o período da construção do templo de Deus. E a Bíblia diz que todo o período que a arca de Deus ficou ali na casa de Obed-Edom, diz que até as flores, todas elas eram prósperas. Tudo na casa de Obed-Edom era
triplicado, era renovado. Por quê? Porque a glória de Deus estava naquela casa. Aleluia. Eu digo para você, Cássio, e para você, Tamires, hoje a arca de Deus está aqui. Vocês abriram as portas para que a glória de Deus entrasse neste lugar. E eu digo para vocês, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. A saudade é grande de nos congregarmos, de nos reunirmos, mas a necessidade, Deus está batendo nos nossos corações, dizendo: clamas a mim e responder-te-ei. Oh, Espírito de Deus. Irmãos amados, Glória a Jesus. a nossa fé, como está descrita lá em Hebreus, dizendo o seguinte, que ela é um firme fundamento das coisas que se espera. E como nós confiamos nesse Deus poderoso, nesse Deus verdadeiro, nós sabemos que a última palavra será a palavra de Deus. E nessa noite me encontro aqui, Aleluia, privilegiado, para junto com os irmãos aqui meditarmos na palavra do Senhor. E a você que está aí neste momento presenciando ou podendo assistir pela rede social, eu quero dizer para você, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Porque nós ouvimos nesse momento dizendo: eu creio em Ti, eu oro a Ti, eu confio em Ti. E a palavra de Deus também, ela nos garante, nos diz o seguinte, que nós não estamos só. aleluia. Deus não nos deixou órfãos, irmãos. O Espírito Santo está conosco. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, vai contar a história de um homem por nome, Nicodemos. É uma história, um relato, um acontecido, um fato entre um homem confuso, um homem que tinha uma posição social, um homem que tinha um desejo ardente de no seu coração possuir a realidade chamada o novo nascimento. A palavra de Deus diz assim: e havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? A resposta de Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Grandioso Deus, Aleluia. adorável Pai, Senhor Deus, o Senhor é o dono da ciência. O Senhor foi aquele que criou o universo, Aleluia. que formou as águas, que deu a cor a tudo. E também, Senhor, deu a vida. Pai amado, nós estamos neste momento passando por esta fase, Deus. Mas queremos te agradecer e glorificar o teu nome, Senhor. Porque sabemos que a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é descrita como uma espada penetrante que vai até a divisão da alma e do espírito. Glória a Deus. Deus, do outro lado das redes sociais, tem muitos irmãos que estão aí nos assistindo, Senhor. E eu acredito que muitos deles neste momento estão sentindo a presença do Senhor. O Espírito Santo está neste momento em cada lar, levando aos corações algo chamado esperança. Deus bendito, eu te agradeço e te glorifico pelo nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu poderia dizer para vocês nesse momento quem era Nicodemos. A Bíblia descreve na sua biografia que Nicodemos era um homem chamado príncipe
Nicodemos, ele era um homem estudado, ele era doutor, mestre e um homem conhecedor da lei. Nicodemo, ele era gentil, ele não era judeu, ele não era da linhagem judaica, mas Nicodemo, ele era um membro do Sinédrio e ele fazia parte daquela sociedade. Ele era um homem que tinha muitas posses, tinha um certo poder aquisitivo, e Nicodemos também, além disso, ele tinha certa influência na cidade. Nós poderíamos colocar na sociedade de hoje que Nicodemos poderia ser um vice-prefeito, um presidente da Câmara de Vereadores, devido ao seu nível no seu cargo social. Então, Nicodemos era um homem também que ele se preocupava com a sua vida espiritual e a sua comunhão com Deus, porque ele conhecia a lei. E ele diz a Bíblia que ele tinha ouvido falar de Jesus. E quando Nicodemos ouviu falar de Jesus, ele sentiu a necessidade de dialogar com o próprio Jesus. Mas veja qual foi o horário. A Bíblia nos mostra o seguinte, que Nicodemos, ele sentiu a necessidade de tão somente falar com Jesus. E no versículo 2 disse: esse foi ter de noite com Jesus. Por que Nicodemos procurou esse horário? Visto que Jesus andava mais na parte do dia. Porque Jesus sempre evangelizava nas vilas, nos lugares, nos vales, em certos pontos da cidade. E Nicodemos procurou de noite encontrar com Jesus. Por quê? Porque à noite as pessoas não podiam ver Nicodemos encontrar com Jesus. Nicodemos era um homem de uma posição social elevada. Se fosse visto pela sociedade ele conversando com Jesus, aquilo ali era um sinal de humilhação para a sociedade. E foi no momento em que Nicodemos achava que Jesus ia trazer assim a ele um diálogo confortador, que ia elogiar a sua posição, que ia dizer que ele, por ser um homem rico, chegou até a ele, muito bem, meus parabéns. Não, mas o diálogo de Jesus já foi profundo. Jesus foi visitar o íntimo do coração de Nicodemos. Amados irmãos, quantas pessoas hoje que são nossos amigos, são pessoas que têm uma certa posição, e quando a gente convida para ele ir até a igreja, para ele ler a Bíblia, eles colocam assim obstáculos, eles acham assim desculpas para não examinar a palavra, para não visitar a igreja, para não parar no seu tempo e lembrar da grandeza de Deus para conosco. E aí Nicodemos faz a pergunta para Jesus: mestre, o que devo fazer eu para herdar a vida eterna? Nicodemos se preocupava, porque ele sabia que tão somente ele, sendo um conhecedor da lei, conhecedor das bases que era escrito no livro dos profetas, isso não era o suficiente para ele. Por quê? Porque dentro da sua alma havia uma necessidade, algo chamado novo nascimento. E quando ele diz o seguinte, ele declara que Jesus Cristo é o mestre, vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer aqueles sinais. Que sinais Jesus fazia? Jesus curava os enfermos, Jesus expulsava os demônios, os mudos falavam, os surdos ouviam, pessoas cancerosas eram curadas, como a mulher do fluxo de sangue. Segundo a ciência, aquilo ali era um câncer, aquela mulher já estava em fase terminal. E ela colocou no seu coração e disse: se eu tão somente tocar nos seus vestidos, serei curada. E aquilo aconteceu. Então, aqueles sinais Nicodemos já o tinham visto falar. E ele diz o seguinte: o que devo eu fazer? Aí Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Naquele momento, Nicodemos se sentiu inferior, irmãos. Nicodemos se sentiu pequeno, sem atitude para dizer diante de Jesus o que tinha que fazer. E aí Nicodemos vai e começa a questionar a Jesus com uma pergunta assim já um pouco grosseira. Ele diz assim para Jesus: quer dizer que eu devo entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo?
Jesus vem com aquela palavra mansa e suave. Na verdade, te digo que aquele do que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, irmãos, para nós entendermos melhor o que é o novo nascimento. O novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do ser humano. Quando a pessoa passa a conhecer o novo nascimento, a primeira coisa que acontece na vida dele chama-se transformação ou mudança de vida. Ele começa a buscar na sua velha vida uma mudança, algo chamado transformação. Outra coisa que pode acontecer no novo nascimento: a vontade espiritual do ser humano fica em primeiro lugar. E aí vem a vontade da carne, chamada vontade material, já tem que ser em segundo plano. Por quê? Porque se você tentar alimentar a sua alma com a vontade da carne, vai dar tudo errado. A carne só gosta de comer, beber, dormir, folgar. Já a alma é diferente. Ela gosta de orar, a alma gosta de adorar, a alma gosta de sentir as coisas de Deus. Então a alma não se alimenta de nada que se chama material. A matéria vem para alimentar a carne. Então, a pessoa que quer ter uma vida transformada pelo novo nascimento, uma dessas formas é fazer mais a vontade da alma, do espírito, do que alimentar a sua própria carne. É tanto que lá em Salmos de número 100, Davi escreve o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Nós devemos ter essa gratidão, nós devemos ter esse lema, nós devemos ter essa obrigação de sermos celebrantes da pessoa de Deus. A Bíblia diz assim, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, eu quero dizer para você que neste momento, nós estamos em um momento que não é só o Brasil que parou, não. Foi o mundo inteiro. Mas eu quero dizer para você, os céus ainda estão com a mesma forma, com a mesma natureza, com a mesma glória. Deus está com suas mãos estendidas para o planeta Terra. A única pergunta de Deus para o ser humano nessa noite é: você quer nascer de novo? Você quer passar por esse processo chamado novo nascimento? Porque eu estou oferecendo a chance. Não é só para evangélico, não é só para católico, não é só para espírita, não. A palavra de Deus está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, dizendo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus não tem um amor exclusivo, um amor limitado, um amor excepcional a ninguém, não. O amor de Deus é a toda a criatura. Por isso que Ele está buscando a toda a criatura algo chamado um novo nascimento. Aleluia. E eu digo para você o seguinte: nós estamos na escolha de hoje, dentro do novo nascimento, diante dos dois caminhos que a Bíblia fala: caminho largo e espaçoso, caminho estreito e apertado. Então, quando a gente procura o caminho estreito e apertado, é nesse caminho que a gente está se colocando para ter a mudança de vida. Algo, gente, muitas das vezes tem pessoas que, dentro da sua psicologia, dentro da sua mentalidade, começam a questionar: eu não entendo o porquê de pessoas que depois que passou por um processo de vida miserável, um processo de vida pregressa, um processo de vida destrutiva, agora se apodera de uma Bíblia, coloca a Bíblia na sua mão e começa a dizer: eu estou salvo, eu estou servindo a Deus. Depois que fez tanta miséria, que aprontou, que fez o que não devia nem fazer, agora bota uma Bíblia na sua mão e começa a dizer: agora eu tenho Jesus. Sabe por quê, gente?
Porque o ser humano ele só consegue memorizar ou auto-se avaliar quando ele está embaixo, quando ele está lá no fundo do poço. Ninguém que compra um carro zero hoje em uma concessionária, amanhã diz, eu vou levar meu carro na oficina. Para quê? Seu carro não precisa de oficina. Mas o carro que precisa de oficina é aquele carro que está quebrado. Tem deles que nem anda, tem que ser rebocado. E aí, além do mais, quando chega na oficina, ele pode até dizer, rapaz, se você quiser gastar nesse carro, gasta. Agora, que ele tem mais jeito, não tem mais não. Mas eu digo para você algo diferente. Aquele ser humano desprezível, aquele ser humano destruído, acabado, aquele ser humano que a sociedade desprezou e ninguém quer ter mais contato, é esse que Deus está à procura. E Ele está dizendo nessa noite, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então participar do reino de Deus é uma promessa. É algo que Deus prometeu à criatura humana, a morada eterna, a salvação através de Jesus Cristo. Isso é algo que Deus nos ofereceu de graça. É tanto que a palavra do Senhor diz, pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é um presente de Deus, quer dizer, é um valor imerecível, porque não tem valor monetário, nem a nossa vida que você possa oferecer, ela iria pagar o preço da salvação. Mas é um presente de Deus para nós. É tanto que a Bíblia conta a história de um homem por nome Saulo. Saulo, ele era um homem zeloso pelas coisas de Deus. Ele achava que aquela maneira radical que ele fazia, que aquela maneira como ele agia para com a sociedade, ele estava fazendo certo. É tanto que ele começou a ridicularizar e a odiar os cristãos daquela época. Por quê? Porque os cristãos começaram a pregar a salvação através de Cristo. E ele dizia que não existia, porém, forma de que aquilo pudesse acontecer. E Paulo, na sua religiosidade, começou a matar, incitar alguém a matar esses cristãos. E numa certa feita, quando ele estava indo para uma cidade por nome Damasco, no meio do caminho, ele em cima do cavalo, junto com os soldados, seus amigos, ele se depara com uma luz. E só ele ouvia uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse, quem és que está falando comigo? Ele disse, eu sou Jesus. Porque quando você persegue aqueles que me servem, você está perseguindo a mim. E naquela hora Saulo ficou cego. E a história conta que Saulo foi até uma cidade. E Deus usa um homem por nome Ananias que vai até lá. E orando por Saulo, Saulo passa a enxergar. E a Bíblia diz que Saulo foi transformado. Até o seu próprio nome recebeu o nome de Paulo. E Paulo passa por esse processo chamado algo novo nascimento. A Bíblia conta a história de Pedro. Pedro, ele era um homem ignorante, totalmente radical. Pela lógica da história, Pedro se embriagava, Pedro era pescador e valente. E no entanto, Pedro se torna a história da igreja primitiva. O homem que até a sua sombra ao passar, Deus operava milagre. Pedro faz parte do novo nascimento. A Bíblia conta a história de Zaqueu, que é uma das histórias que hoje está escalada nos hinos, nas meditações. Homem de pequena estatura, mas de um poder aquisitivo elevado, que tinha desejo de se encontrar com Jesus, também talvez para ser elogiado. Mas Zaqueu, ao encontrar-se com Jesus, ele vê a história do novo nascimento. E Zaqueu se prontifica a devolver aquilo que ele tinha recebido ilegalmente. E Zaqueu também faz parte dessa história de homem transformado. Uma das mulheres que a Bíblia relata que foi uma mulher transformada, e outra, segundo a Bíblia não mostra, mas a história mostra, Maria Madalena, a mulher que tinha 7 demônios. Inclusive a prostituição fazia parte dessa mulher. E Maria Madalena foi uma mulher transformada, passando também pelo novo nascimento. E segundo a história conta que a casa de Maria Madalena se tornou-se como se fosse um pensionato para as pessoas deficientes, velhos abandonados e crianças.
E lá existia-se uma igreja formada, onde ela trazia essas pessoas para evangelizar e falar do que Jesus havia feito com ela. Por quê? Porque ela passou por esse processo chamado o novo nascimento. E aqui a gente pode entender uma coisa no versículo 7. Não te maravilhes de ter dito necessário, vos é nascer de novo. Então isso aqui, Jesus quer trazer a mim e a você algo chamado mudança de vida, algo chamado transformação, algo chamado você poderá ser uma nova criatura, não pelos seus próprios esforços, mas sim por Jesus, que traz a sua consciência: quem sou eu e o que eu devo ser. Meus amados irmãos, nós sabemos que diante da vida humana, se eu pegar uma folha de papel e amassar mesmo, bem amarrotada, jogar no chão, aquela folha não serve mais para o uso. Agora, se eu pegar uma cédula, dinheiro, amassar da mesma forma como amassei o papel, se eu jogar no chão, o dinheiro permanece com o mesmo valor, mas o papel não. Sabe por quê? Porque o dinheiro já foi criado dentro daquele processo. E o que eu quero dizer para você hoje, meu amado irmão em Cristo, o homem, a mulher que passa pelo novo nascimento, que conhece a Jesus, mesmo que ele tropeça, mesmo que ele caia, ele sabe dizer: levantar-me-ei e eu vou ter com meu Pai, e direi: Senhor, Pai meu, estou aqui, me concede o teu perdão e a tua graça. A morte de Jesus no Calvário foi um dos maiores processos para que o homem se tornasse limpo diante de Deus, purificado, regenerado, restaurado e passasse a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui nessa noite, nem fazemos parte da Igreja Assembleia de Deus porque somos bons, ou porque somos santos, ou porque já estamos santificados para morar no céu. Não. Estamos aqui, sabe por quê? Porque entramos no processo chamado novo nascimento e agora esperamos em Cristo Jesus a salvação gloriosa que está prometida nessa palavra. E nessa noite eu acredito que Deus, o Espírito Santo, está até você, trazendo a você a bênção que Ele pode proporcionar em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e obrigado pela oportunidade. Meus